Boa noite, boa noite, boa noite, rapaziada do uniforme. Estou trazendo para vocês aí a aula Revolução Industrial. É uma aula do 800, é uma aula do B2, é a aula 02. Ela possui 7 conceitos históricos. E o maior conceito histórico é modernização da agricultura. Possui 1103 símbolos e o tempo aproximado de produção historiográfica dele é de 29 minutos e 3 segundos. Agora a gente vai passar aí para a parte da apresentação do arquétipo. Vou falar de cada um dos conceitos para a gente poder pensar essa revolução industrial. Tamo junto. Então tá aí o arquétipo, rapaziada. Meu primeiro conceito histórico é o artesanato. Nem todos eram agricultores. Havia grupos que se dedicavam ao trabalho artesanal. Essa produção era feita por mestres artesãos. Em suas próprias casas, eles eram donos da matéria-prima e dos instrumentos de produção. Quando começavam a trabalhar, eram chamados de aprendizes e iam conhecendo as etapas do trabalho até se tornarem oficiais, conhecendo assim todas as fases de fabricação de uma mercadoria. A matéria-prima transformavam, confeccionavam e a vendiam. A produtividade dependia do ritmo e da habilidade do artesão. Por isso, não garantia uma produção volumosa. Meu segundo conceito histórico é o sistema doméstico. No século XV, o artesão recebia encomendas de homens de negócio para produzir poucas peças. Esses empresários forneciam a matéria-prima, pagavam o artesão e revendiam o produto final. Meu terceiro conceito histórico é a manufatura. Os empresários começaram a agrupar os artesãos em grandes galpões para controlar melhor a produção e esta era dividida em diferentes etapas, cada qual realizada por um trabalhador, contando com o auxílio de ferramentas e algumas máquinas simples. O artesão passou a trabalhar em troca de um salário. E também fez com que ele deixasse de conhecer a totalidade do processo produtivo. Se cada homem, mulher ou criança cumpria uma tarefa específica. Nesse processo, os produtos passaram a ser fabricados mais rapidamente. Além disso, o controle se deu junto aos trabalhadores de forma maior e o dono da manufatura impunha, assim, uma disciplina de trabalho. Notem que desde o sistema doméstico até a manufatura, existe um processo em paralelo que vai ser ocasionado dentro dessa ideia de revolução industrial, que eu chamo de modernização da agricultura. A introdução de um sistema em que se alternava o cultivo de cereais, tubérculos e gramíneas provocou uma mudança que permitiu que ovelhas pudessem se alimentar o ano inteiro, ao mesmo tempo em que fornecia esterco suficiente para evitar o desgaste do solo. Outras inovações foram o confinamento do gado e a aração profunda, que permitiram, respectivamente, o aumento do peso dos animais e o melhor preparo da terra para o cultivo. Porém, como o custo era elevado, apenas os ricos proprietários podiam introduzi-las em suas terras. A zona de transformação
caracterizada pelos cercamentos, enclosures em inglês, em que a nobreza agrária foi ocupando as terras comunais, ou seja, que eram de uso comum, e expulsando assim os camponeses que nela trabalhavam, a princípio foram usados para ampliar a criação de carneiro, visando aumentar a produção de lã. Mas, posteriormente, os fazendeiros ricos promoveram a modernização e houve a introdução de máquinas, como arados, grandes debulhadoras e ceifadeiras mecânicas. A produção cresceu e as tarefas passaram a ser realizadas por um número menor de trabalhadores. Outra consequência foi que os camponeses, para conseguir trabalho, migraram para as cidades. Passaram a constituir a mão de obra barata e contribuir para o processo de crescimento das próprias cidades. Então, notamos que os dois sistemas, o doméstico e a manufatura, estão ligados diretamente a um processo de transformação da agricultura. Conjuntamente, a chegada da manufatura, já num ponto de vista fabril, e aí eu diria um fabril no ponto de vista germinal, ou seja, nascendo ainda, vai ser necessário uma produção maior de fonte de energia para alimentar essas iniciais máquinas de operação fabril, principalmente fabril. E aí, para isso, eu apresento o conceito minas de carvão. A escassez da lenha e a necessidade de carvão para aquecer as casas no inverno também foram fatores que estimularam a Revolução Industrial Inglesa. A exploração do carvão mineral, desencadeada por essa necessidade, era dificultada pela presença de lençóis de água no interior das minas. Em 1708, Thomas Newcomen inventou um sistema para solucionar o problema. Por meio de caldeiras colocadas no interior das minas, a água era aquecida, transformando-se num vapor, o que liberava o trabalho dos escavadores. No entanto, era comum acidentes provocados pela explosão das caldeiras. Para evitar esses acidentes, eram escavados buracos ao lado das caldeiras, onde ficavam crianças que abriam uma tampa da caldeira para o vapor sair. Submetidos a uma longa jornada de trabalho, muitas crianças ficavam tão cansadas que dormiam e não abriam a tampa para impedir o aumento da pressão no interior das caldeiras. Por volta de 1711, Newcomen, mais uma vez, inventou uma tampa automática que se abria com a própria força exercida pelo vapor. A exploração das minas também estimulou a invenção de meios adequados ao transporte de carvão. A melhor solução encontrada foi o uso de trilhos de metal, sobre os quais se deslizavam vagões carregados de carvão mineral. Meu próximo conceito é a invenção das máquinas. Os teares manuais só permitiam ao artesão fazer um tecido de largura de seus braços. Em 1733, John Kay inventou a lançadeira volante, Flying Shuttle, que consistia no aperfeiçoamento do antigo tear e possibilitava a produção de tecidos mais largos. A primeira máquina de fiar foi inventada em 1764 por James Hargreaves. Chamava de Spinning Jenny. Substituía a roca e produzia vários fios ao mesmo tempo. Porém, o fio era fino e se partia com facilidade. Em 1768, Richard Arkwright
desenvolveu a Walter Frame, uma máquina de fiar que produzia 8 fios ao mesmo tempo como a Spin Jenny, porém muito mais resistentes e grossos. Note que todo esse movimento foi necessário a apresentação do Estado para capitanear esse desenvolvimento de forma nacional. E aí, especificamente na Inglaterra, a gente começa a delinear a formação de uma nova classe produtora, a burguesia. Conquistou maior poder político e foram adotados a modernização dos portos, a construção de navios e o estímulo à liberdade comercial. A exploração dos mercados coloniais contava com a grande participação de comerciantes ingleses no tráfico de africanos escravizados para a América. Com atos de pirataria contra navios de outros países e com a venda de produtos manufaturados aos consumidores europeus e americanos em troca de pagamento em ouro. O comércio tinha isenção no pagamento de impostos e de taxas alfandegárias. Com a fundação do Banco da Inglaterra, em 1694, muitos produtores e comerciantes conseguiram dinheiro emprestado do governo para criar ou ampliar seus negócios. E assim, rapaziada da 800, eu termino o meu comentário sobre a Revolução Industrial. Agora a gente vai passar aí na sala para a produção historiográfica desses conceitos históricos e, consequentemente, a gente assimilar e apreender esse processo de repensar a história. Boa escrita para vocês. Até a próxima.